Isso aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paulo Ricardo, para quem não me conhece, para quem me conhece também, sou Paulo Ricardo, né? Espero que vocês estejam muito bem, porque nós do lado de cá estamos ótimos. E hoje eu estou aqui com uma presença muito legal, meu amigo de longa data, nem vou dizer a data, porque a barba confessa. Elisandro Bueno. Bueno, parceira. Que bom ter você aqui, cara. É bom estar aqui também, né, cara? É? Muito bom. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Agradeço ao amigo e é bom revê-lo também. Fazia tempo, né? Lembrar de algumas histórias. Fazia tempo que a gente não se via, cara. Nossa Senhora. Eu estava comentando antes nos bastidores com o Elisandro ali, que a última vez que eu vi ele, eu tinha 2 filhos. E ele não tinha nenhum. Agora ele tem 3. E eu continuo com 2. Não, agora tu não tem nenhum. É porque já saíram de casa. Já saíram de casa, né? Tu vai passar por isso. Vou. Tu vai ver. Tem umas fases que são pior. Quando sai. Mas depois eu vou te contando ao longo do tempo. Pra não assustar. Eu vou te preparando. Pra não assustar tem que ser em pequenos estrofes. Mas tu acompanhando, meus piadas desde pequenininho também, né, cara? Desde pequeno, né? Nossa, quer dizer, pequena eles são, né, até hoje. Não vamos falar muito em data, né? Eu ia falar o ano, mas não vou falar. Cara, mas que legal, cara, ter você aqui. E a gente, como tu disse, a gente relembrar algumas coisas, né? Dar risada. Agora vamos começar. Tu é da onde, Lisandro? Sou natural de Santo Ângelo, missioneiro. Santo Ângelo. A família até hoje tá lá, né? A minha mãe mora por lá, minha avó, tios, tudo moram lá, meio aglomerados ali num canto da cidade. Todos juntaram-se lá e cada um fez sua casa e continuam por lá, no mesmo lugar. Que beleza. E tu veio para Passo Fundo com que idade, cara? Com que idade? Foi com 17, se eu não me engano. E o que te trouxe? Foi a mãe. A mãe? Na época teve uma oportunidade para unir o útil ao agradável, na verdade, né? Minha irmã, ela estava fazendo pré-vestibular para medicina. Na época era um pouco mais difícil esse tipo de negócio, não era tão comum e era grandes centros, né, que tinha. Nós estamos falando, tem que falar o ano para poder ficar mais claro, né? Situar, ter uma né? timeline, né? Isso era 99, cara. 99, então não tinha essa disponibilidade de pré-vestibulares e ela queria medicina, ela já tinha feito um ano em Porto Alegre, mais um tempinho em Pelotas, pré-vestibular, e não passou. Porque chegava na hora da prova, dava aquele estresse, não sei o que lá, desmaiava na prova e tudo mais, e enfim, vários problemas assim. E aí tinha a oportunidade da mãe vir para cá por causa do trabalho, e ela veio e perguntou para mim. Eu já tocava na época, numa banda lá de Santo Ângelo. Comecei a tocar cedo, né, com 13 anos. Sim. Em banda. E aí ela veio e disse: tá, tu vai ou tu fica? Eu disse: eu vou ir, né? Vou ir para lá. E eu gostava muito de Passo Fundo porque tinha uma rádio que tocava música gaúcha, e lá eu tocava numa banda de baile, bandinha, né? Bandinha? E eu gostava muito de música gaúcha, eu sempre envolvido no CTG até começar a tocar. E aí disse: não, vou pra lá, vou junto, né? Daí continuei tocando na banda lá, eu tinha uma participação na banda societária, né? Era uma banda de estrutura já, com ônibus, com toda a estrutura completa. E na época eu tinha 17 anos, né? Eu tinha começado com 13 na banda. Sim. E continuei tocando com eles um tempo, mas aqui ouvindo rádio, ouvindo música gaúcha e com aquele desejo de tocar música gaúcha, né? Daí apareceu uma oportunidade no rádio, eu estava ouvindo o rádio, apareceu uma oportunidade, banda gaúcha procurando guitarrista. Bora. Ligaram para o Vavá. Vocês lembram do Vavá? Quem que era o Vavá? O Vavá, ele foi do Reponte e ele saiu do Reponte e formou o Repontaço, de Carazinho. Repontaço, sim. Aí, não pensei 2 vezes, né? Liguei na hora. Telefone, orelhão, né? Na época não tinha celular. Vamos lá. Fichinha. Daí liguei lá, daí eu disse: não, beleza, tô precisando, tu tá onde? Não, tô em Passo Fundo, então vem aí fazer um teste, tá? Vamos lá fazer um teste. Fui lá, na garagem de ensaio lá, puxei a guitarra, ele disse: toco, né? Já toca um tempo aí em banda. Então vamos fazer umas aí, fizemos umas ali, tá contratado.
Aí só dei os 30 dias pros guri lá, tinham as agendas, né? E eu também fazia parte da sociedade da banda, né? Aí dei os 30 para eles e eles disseram, o que tu quer? Tocar música gaúcha, não sei o que lá, né? Eu disse, não, isso é uma estratégia. Naquele ano tinha sido lançado De Chão Batido, do Renascença aqui em Passo Fundo, né? Eu disse, não, isso é uma estratégia minha, né? Eu tô fazendo um estágio nessa banda menor, um pouco, para daqui um ano estar no Renascença. Falei isso para eles. Aí tá, deram uma risadinha ali, tiramos um sarro da situação e beleza. Comecei a tocar no Repontaço daí. E foi, o Repontaço indo. E passando um ano, quase exatamente um ano, apareceu uma oportunidade no Renascença. E aí eu fui ficando. Nesse período de um ano que eu estava no Repontaço, minha mãe resolveu voltar embora. Tu jogou pro universo, então o esquema é esse. Pois é. Nesse período de um ano que eu estava no Repontaço, a mãe disse, vamos ter que voltar embora. Minha irmã passou no vestibular de medicina lá em Pelotas, né? O que ela veio fazer por aqui ela já tinha terminado. Eu disse, vamos ter que voltar para Santo Ângelo. Tu vai ou tu fica? Mesma pergunta que ela fez quando veio, né? Vai ou tu fica? Eu disse, não, agora eu fico. Tava tocando música gaúcha no Repontaço, tinha condições de me manter mais ou menos, né? Eu disse, não, eu vou ficar. Cara, mas tu falou 99. Tá certo isso? Acho que tá, deixa eu lembrar. Não, acho que não. Eu acho que é mais cedo. Acho que é antes. É antes, cara. É 95. É, por aí. 95. Porque eu lembro que tu falou do 99, eu lembrei do Renascença, né, cara? Do Chão Batido é antes, né, cara? É 95. Tem razão. Porque até eu lembro que a gente tocou juntos, depois que tu saiu do Renascença. E já era 99. Isso, daí já era... 2000 por aí. Isso, tem razão. Foi 95 isso. Muito bem. Já tá perdido aí no tempo, né? Não, 95, 96, daí em 96 apareceu a oportunidade de entrar lá na banda do Renascença, né? Estavam mudando, os músicos estavam indo para outras bandas e estavam mudando e apareceu a oportunidade. Daí Que legal, cara. Na época era uma baita vitrine, né? Sim, era uma senhora da vitrine, era um conjunto em total ascensão e visibilidade, né? Tanto que eu entrei com uma banda praticamente nova, inteira, e a gente viajou o Brasil em um ano, né? Em um ano, mais ou menos, a gente fez o Brasil. Quem é que era dono do Renascença? Era o Dede, né? Quando tu entrou ainda era o Dede? Era o Dede e o Lalo. Era uma sociedade, o Lalo tinha a estrutura, né? A infraestrutura, e o Dede tinha um nome. Tá, então quando você ingressou no Renascença, foi logo depois que aquela formação ali... A formação inicial saiu, né? A formação inicial saiu toda, acho que se desentenderam ali, saiu toda, e ele montou a banda de novo em cima do know-how dele e do nome, né? Então ele ficou como gaiteiro de gaita ponto, né? Ele era a referência. Ele pegou um cantor, pegou um baixista, pegou um batera. O batera era o Gerson, irmão dele até. Sim. E o gaiteiro, inclusive pegou um gaiteiro... Passou... Não era o Bruno? Não, era lá de São Borja, lá, eu não vou lembrar o nome dele, mas era muito bom. Ele teve tocando com o João Luiz Correia um tempo. Não vou lembrar o nome dele, se eu falar, vou mentir. Muito bom o gaiteiro. De São Borja? Tá. E ficou boa a banda, ficou boa. A gente foi tocar São Paulo, foi tocar Mato Grosso, Paraná direto. Um ano inteiro tocando em cima da música, né? Tocava um baile, tinha que tocar 4, 5 vezes Chão Batido. 4, 5 vezes Chão Batido. Coisa incrível essa música, né? Nossa, tu entrava no baile tentando postergar um pouquinho essa música, mas não tinha como. Tu tinha que tocar ela 2, 3, 4 vezes no baile. Esses dias eu entrevistei aqui o compositor, né? Quer dizer, o musicista, o cara que... musicista que a gente chama, né? Isso. É o cara que botou a música no Renascença, né? Foi o Pedro Neves? Foi o Pedro Neves, Isso, ele pegou a letra, né? Do Pantaleão, né? Não, é do... A letra não lembro de quem que é. Eu não lembro também. Ele falou na entrevista aqui, me perdoa aí. E daí a gente vai buscar depois. Ele musicou, né? E, ficou boa a música. Muito boa. Top mesmo. Mas me conta, cara, lá no início, como é que tu começou na música? Quem é que te inspirou? Como é que tu entrou nessa vibe? Meu pai, ele é gaiteiro, né? É gaiteiro. Meu pai, ele é da lida campeira, na verdade. Então, nem sei como é que ele aprendeu gaita, e a gente não tinha uma relação muito próxima. Mano Lima, né, ele? A gente não tinha uma relação muito próxima, assim, né? Ele saiu de casa quando nós éramos muito criança ainda, né? Mas ele tocava gaita, vivia em rodeio, laçador e não sei o que lá. Ele é gauchão, né? E toca gaita, né?
gosta de lida campeira, vive para fora, lidando com gado, etc. E toca gaita. Então, de certa forma, tem uma certa veia aqui. Claro. Pelo lado da minha mãe, eu tenho um tio que é radialista. Né? Radialista, narrador de futebol e gostava muito de música, vivia fazendo evento, então tinha certa relação com a música, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, sei lá, 4 anos, por aí, tava um violão atirado lá, eu peguei aquele violão e comecei a bater naquele violão, e por causa daquele violão eu tomei um xingão do outro tio que não era radialista. E acho que aquilo me marcou muito, que me deu vontade de aprender violão. E daí a gente morava, quando nos mudamos para uma outra casa lá em Santo Ângelo, a meia quadra de onde a gente morava tinha um professor de violão, que ele fazia uma técnica bem diferente que a gente não vê hoje. A técnica dele era assim, ele sentava ele aqui nessa posição e botava os alunos todos numa roda. Né? Numa roda. E aí os que eram iniciantes ele trazia para pertinho dele aqui. Né? E os mais experientes iam ficando mais longe dele. Que é isso, te abraço aqui, né? Iam ficando mais longe dele. E aí ele começava aqui, a tua música. E tinha uma mesa no centro, virada em papel, né? Na época não tinha computador, ninguém aprendia nada assim com a videoaula, né? Virada em papel com cifras. E tu chegava ali, tu se virava com as cifras. Se tu era iniciante, tu não pegava nada, porque ele ia te dizer a música que tu ia tocar. Mas se tu era um pouco mais experiente, tu pegava uma coisa. Então, no início, tu chegava ali e ele dizia assim, beleza, tu senta aqui do meu lado, tu vai tocar. Normalmente ele fazia aquelas musiquinhas. Vou-me embora, pena minha. Porque daí ele cantava e solfejava e falava a nota. Vou-me embora, vou pro ré. Né? Entendi. Fazia assim. E aí ele parava e todo mundo tocava junto a música. Então ele fazia ali a orientação daquele aluno, todos os outros tocavam junto, e aí ia ficando mais difícil, né? Porque ia indo para os mais experientes que pegaram ali alguma cifra mais complexa e tu ia tentando acompanhar. Depois chegava na roda aqui no final, tinha os menos experientes de novo que tu também acompanhava. Né? Depois começava contigo de novo, e a roda ia até fechar 1 hora de aula. Era que assim, legal, cara. Assim era a aula dele. Então chegava, talvez pela vontade, talvez um pouquinho de veia mesmo, eu aprendi rápido. E aí ele formava os grupos para tocar nos eventos, né? Natal, Ano Novo, na rádio, e levava todos os violões. Tinha os solistas, tinha os que eram só base. Todo mundo ia lá cantar, Noite Feliz, ia lá cantar Coelhinho da Páscoa, né? Nas rádios, nas escolas, né? Então ele formava os grupos e levava. E assim que começou, com 7 anos. Ah, tu tinha 7? 7 anos. Opa. 7 anos e meio, mais ou menos, eu já estava no grupo do solista, já estava longe dele lá, né? Tava tocando já sozinho. Que né? legal. Então foi ali que começou, né? Daí fiquei tocando. Eu acho que com 8 anos e meio, 9 anos, por ali, eu entrei na invernada. Daí na invernada, violão. Pra tudo que é lado, né? Tocava junto com os gaiteiros para tocar para as invernadas. Eu tocava bumbo legueiro na invernada adulta e tocava violão para a invernada mirim e infantil e dançava na juvenil. Ah, tu era metido mesmo. Passava o final de semana, eu ia na sexta pro CTG, saía de lá no domingo quase. Na semana farroupilha, a gente dormia no CTG. Tinha um grupo lá que a gente dormia dentro. A gente ia lá aonde tinha um quartinho onde tinha os vestidos de ensaio, sabe? A gente se atirava para dentro dos guarda-roupa e dormia ali. E é um universo que envolve, né? Envolve. Tá? Meu Deus, demais. E assim foi. Daí um dia eu tava passando na rua assim, e aí um conhecido, né? Na época era conhecido. Fulano, vem cá. Eu olhei assim, fui lá, daí cheguei. O seguinte, estamos montando uma banda aqui. Tu toca violão, né? Eu disse, toca. Não quer entrar com nós aí? Nós vamos montar uma banda. Eu tinha 13 anos, né? Na época daí. Vamos lá, né? Vamos nessa. Tu nem pensava em banda? Não, nem pensava. Tava tocando violão. E eu jogava futebol, gostava muito de jogar futebol. Jogava nas escolinhas. Tem esse lance do futebol também, né? Eu jogava nessa escolinha. Meu tio era narrador de futebol e ele me levava e tudo mais. Jogava nas escolinhas. Tinha uma escolinha lá, era da Ser Santo Ângelo, né? Fazia parte da escolinha lá. Mirim, acho que era, nem me lembro. Sim. Jogava, todo final de semana estava envolvido com futebol também. Daí começou a banda e começou a tocar na cidade ali, nós não tinha ônibus, tinha uma carretinha e uma caminhonete, viajava para Santa Rosa, Giruá, Ijuí, tocava na Redondeza, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, começamos a tocar, todo final de semana aparecia alguma coisa. Que legal. E aí a gente foi profissionalizando, né? Compra
uma mesa de som qualificada, Sim. compra um teclado, compra isso, compra aquilo. Claro que tinha um cara que era o dono da banda e investia mais. Mas começou a pesar algumas coisas e a gente precisava dar uns up. E aí ele fez algumas propostas. Vamos tocar um baile para comprar tal coisa? Aí vocês ficam sócio dessa coisa. Entendi. Né? Daí nós ia topando, porque nós queria também, né, crescer. Daí a gente ia topando, ia comprar, vamos comprar uma bateria nova, uma Pure, né, que é top. Daí, vamos tocar um baile e tal lá para... Pode ser? Todo mundo apoiava. Tem que trocar o baixo, né, esse tipo de coisa. Daí a gente foi investindo, o pai dele ajudou com o ônibus, né, deu uma parte de um ônibus, a gente comprou um ônibus do falecido Machado ali dos Garotos de Ouro, né? Sim. Comprei um ônibus, era urbano o ônibus, mas a gente transformou ele lá pra banda, tudo, né? Não, primeiro a gente comprou um rabo quente, que chama aqueles redondos, né? Sei. Que o motor é atrás lá e só serve pra fundir. Porque não tem nenhuma instrução no painel, né? Não existe painel. Rabo quente, não sabia isso aí. Ele só serve pra fundir, né? Porque ele esquenta e funde, é certo? Esse é o certo. É certo. Já o que vai acontecer com esse ônibus? Vai fundir. Já é esperado. Já é esperado. O nome dele é rabo quente, apelido dele, né? Tá, mas não é o dinossauro, não. Não. O dinossauro é outra coisa. É aqueles redondos, assim. Se tu olha as fotos de ônibus de conjunto antigo, tem uns ônibus que tem a frente e a traseira redonda, assim. São mais curtinhos, né? Tá. Eu, inclusive, aprendi a dirigir nesse ônibus, né? Tinha 14, 15 anos. O engraçado é que o volante, assim, para te achar a folga dele, tu tinha que dar 2 voltas, né? Não tinha folga, tinha férias. E a marcha, né? Tu botava a primeira, tu tinha que tirar... Para botar a primeira, tu tinha que tirar a perna do lugar, né? A primeira ela se engatava aqui quase embaixo do painel. E a quinta tu precisava de um auxiliar do lado, porque era lá na porta. Sim, lá na porta. A quinta. Uma caixa bem justa, né? Bem justa, bem justa. A alavanca cheia de solda, né? De tanto quebrar, porque as caixas secas, né? De tanto quebrar, os caras forçavam. E o cara tem que dar 2 pedaladas pra engatar? Tem que achar o ponto. Isso, 2 pedaladinhas. Só entra a marcha no ponto certo, senão não entra. Então daí quem aprende a dirigir nesse ônibus, dirige feito. até avião. Até avião, né? Dirige até avião. Eu acredito. Aprendi ali. E esse aí serviu para fundir, né? Para que serve? Fundir o motor. Um dia fundiu lá o motor, daí a gente trocou por esse que eu falei que era urbano. Daí era uma maravilha porque o motor era aqui, né? Deixava todo mundo surdo. Aquela barulheira, né? Aquele griteiro já chegava rouco no baile. Chegava surdo no baile, né? Surdinho. Aí não tinha problema nenhum de som, né? Não. E na época era... Essas caixas hoje que a gente tem que chamar de Nutella, né? Essas caixinhas Nutella de hoje, né? Na época era madeira naval. Não, por favor, né? Madeira naval, né? Os Tem que pegar em 4 para carregar uma caixa. Uma caixa daquela de sub, como é que chamava? Era as túnel. As buconas, aquelas? As túnel, túnel, caixa túnel, né? De grave. Sim. Com alça, com boca assim, né? Isso, Tinha que pegar em 4. Em 4, para poder levantar ela. Saudade disso. Nenhuma. Só que não. Não era essa época aí, cara. Daí, nossa, a gente... Daí com o ônibus virou outro conjunto, né? Porque daí a gente tinha mobilidade. A gente fazia turnê, ficava uma semana viajando. E eu sempre aqui, ó. E plotaram o ônibus? Sim, plotadinho, né? Não era plotado na época, né? Tu é novo, né? Como é que era? Adesivado. Pintado. Pintado? Não tinha plotagem, né? Não tinha, né? Não, esses computadores só inventaram depois. Aqui? Não. Chamava um pintorzinho, ele ia lá, desenhava e pintava. Pintadinho, né? Pintadinho. Claro. Na época não tinha plotagem. Plotagem é coisa moderna. Isso aí é coisa agora. Exato. Verdade. Então tava lá, pintadinho, né? Normalmente os ônibus era preto e o nome, branco e o nome, porque não era plotagem. Hoje a plotagem tu faz a foto, né? Isso. Então era assim. Que legal. E assim a gente foi, nessa lida. Como é que era o nome da banda? Só pra lá era Carisma, com C. Carisma. Antes de nascer o Carisma de Marau. Depois, com o tempo, a gente foi... Até foi um pouquinho antes de eu sair de lá, da banda, que apareceu esse Carisma. E daí a gente... eles saíram lançando um disco. Nós não tinha disco, nós era mais pobres, né? Sim. Saíram lançando um disco, então saíram na nossa frente com isso, né? Mas nós já existia há um tempinho lá. Talvez eles existissem mais regionais também, né? Porque a gente não tocava nessa região. A nossa região era outra, né? Naquela época não tinha internet. Você não faz uma pesquisa, não fazia uma pesquisa. Onde é que você pesquisava? Eu era muito metido. Era muito metido. Era? Cara, assim, eu tinha 14, 15 anos e eu descobri o telefone através de contatos, conversando com pessoas, indo no CTG, conversar com o dono do conjunto, que ia tocar, parará. Eu descobri o contato de uns 10 empresários do Brasil.
Na época. Então eu tinha o telefone dos empresários. E eu peguei, com 14 anos, ligava para os empresários. Tipo, eu não era dono da banda, não era o cara que vendia, né? Mas eu fazia contato e fazia ali Fazia meio campo. Um meio campo. Chegava, eu sou fulano, assim, assado. Nós temos uma banda aqui assim, assado. Recebi seu contato do fulano e tal. Meu tio é radialista. Paraná, fazia umas conexões ali, né? E trazia o cara pro meu lado e era a única forma de tu saber se existia outra banda com o mesmo nome ou no registro de marcas e patentes, né? Mas não era o caso, né? Como é que o cara ia investigar isso, né? Não é investigar, ter acesso a essas coisas. Exato, não era uma informação assim que hoje tu entra se informar, né? Tu nem precisa entrar, na verdade, né? Tu fala, nós estamos falando aqui, estamos sendo observados, né? De alguma forma, tudo que a gente está falando vai refletir nas pesquisas futuras que a gente vai enxergar, né? Nas publicidades futuras que a gente vai enxergar, vai refletir, isso é certo. Né? Então, exatamente. E na época não era assim, né? Era diferente, era uma época que era muito mais analógica, né? E fiz contato, eu lembro até hoje, não sei onde se encontra, mas tinha um empresário que era muito bom e tinha muita banda, que era o Angelim, de São Borja, ele era, se eu não me engano. Cara, fiz contato com ele deu umas risadas ali, mas me atendeu e um dia ele resolveu retornar a ligação e dar um baile para nós. Vou ter um baile lá em tal lugar, eu vou dar esse baile para vocês, mas a banda toca mesmo. O que vocês têm lá de estrutura? E ele era dono de uma banda. A banda que tocou a minha formatura. Porque eu liguei para ele no dia antes da formatura e fechei com ele. Casablanca. Era dele, né? Não sei depois se ficou não com ele. Que legal. Ele era dono do Casablanca. Aí, ele disse, vou dar um baile pra vocês. Mas não pode fazer fiasco, né? Não vão lá. O medo do empresário é esse. O medo do empresário é esse, ele não conhece o conjunto, ele não tem uma fita, na época, uma fita demo. Me manda uma fita demo, né? Me manda uma fita com baile, vai chegar lá, a fita enrosca, não roda. Né? Tu tocou em dó, aparece a música lá em si bemol. Isso. Né? Aí... Essa é a pior parte pro guitarrista, né? Guitarrista, tecladista, gaiteiro. Sempre tirava tudo no outro tom. Tinha que tirar no ouvido, né, cara? Tinha que tirar no ouvido, daí tu ligava pra rádio. Tu não tinha acesso a comprar um CD. Vou comprar um CD. Não. Né? Não tinha CD lá, não tinha. Era um bolachão que tu não encontrava todas as músicas, né? Ou ou tinha que comprar e era caro, não era barato, né? E tu botava a fita ali e dava um outro tom, né, cara? Tu ligava pra rádio e dizia assim, fulano. E eu ligava pro meu tio, né? Ô, Miguel, J. Miguel. Ô, Miguel, vou gravar, preciso da música tal aí pra gravar. Tu já avisava ele pra ele não falar em cima da introdução da música, né? Senão o radialista, ele bota a música e fica falando, né? Um abraço pro fulano, pro ciclano. Tu perde a introdução, tu perde tudo. Perde a introdução, daí tu avisar o radialista, não fala que eu vou gravar. E aí, pro fulano de tal que vai gravar lá, então, sério. Legal. Daí, dava o play e tu gravava junto, né? E depois tu ia tirar. E aí, se teu playback, se teu rádio fosse mais ou menos meia boca ali, ele já mudava o tom da música. E o problema é quando ele ficava no meio, entre os tons. Isso, podia ficar entre os tons. Isso. Nem nesse, nem naquele. Não, bemol era o que mais tinha, né? Uma tristeza. E aí tu ficava... Tirar solo de música dessas músicas internacionais com rock and roll, por exemplo, um Pink Floyd da vida. Barbaridade. E bandinha, vocês tocavam de tudo? Era bandinha? Era bandinha. Tocava tudo. Tinha sopro, né? Depois que a gente comprou o ônibus, antes era só teclado, guitarra, baixo e bateria. E um cantor. E aí, quando a gente comprou o ônibus, a gente estruturou a banda um pouco melhor, daí a gente contratou, tinha 2 sopros, né? Tinha 2 sopros, tinha uma cantora, a banda ficou um pouquinho mais bem estruturada. E daí nesse baile que o cara vendeu pra vocês? A gente foi lá, fizemos baile bonitinho, ganhamos mais baile deles depois. Tanto que a gente ficou no cast dele, né? A gente estava lá no cast dele. Dependendo do tipo de baile, ele botava nós. Claro que ele sabia. Tinha a banda A, a banda B e a banda C, né? Nós provavelmente era a banda C dele, né? Até por questão de preço, por questão de estrutura, de visibilidade. A gente não tinha um disco, normal, não tinha CD, né? O que vendia na época? A banda tem um disco, né? Nem era CD, era disco, né? Isso, disco mesmo. Bolachão, né? Ou já tinha CD. Não, era disco, eu acho. Acho que era disco. Logo na sequência saiu o CD ali, eu acho. 94, por aí. Por aí. E aí era isso, era essa tristeza, né? Aí tu começou ali, E depois que nessa vinda pra Passo Fundo que tu foi tocar numa outra banda, senão Aí sim. Tá. Aí sim, eu comecei lá em 90, se eu não me engano, nessa banda lá de Santo Ângelo. Daí em 95 a gente veio pra cá, então eu fiquei 4, 5 anos lá. Aí mudei aqui pra Banda Gaúcha, né? De Carazinho.
daí passei pro Renascença, daí o Renascença ele tava num final de vida ali, né? É que quando uma banda ela tem uma certa espinha dorsal, né? De músicos ou de referências, né? Quando tu perde as referências, tu pode perder 1 até 2, né? 3 se não for no mesmo momento, né? Sim. Mas quando tu perde a banda, tu perde meio que a referência do conjunto. Exatamente, né? Por mais que tu bote peças novas e tente imitar, não vai. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Independente de qualidade, não é se o cara é bom, se o cara é ruim. Não é bem isso. Não, mas é que vai soar no ouvido, né? Muitas vezes é até o errado que dá certo. Também. É o errado que dá certo. O cara pode não ser tão bom, mas a forma como ele faz aquilo em conjunto com os demais, pelo tempo de estrada, fica de uma forma que tem uma identidade. E aí quando tu muda essa identidade por completo, tu perde algumas características que são importantes. E isso que aconteceu no Renascença na época. Foi se perdendo as características porque eram pessoas diferentes. Tanto é que depois o Renascença, depois terminou dessa fase de vocês ali, teve uma outra fase que, né, teve um tempo parado, depois acho que teve mais 2 vezes que os caras tentaram reerguer, né? Reerguer a banda e não vingou. Não vingou, eu fiquei sabendo de várias fases posteriores, né? Aí quando eu vi que tava nessa forma, tava desse jeito... Chegou a ser convidado depois ou não? Não. Eu vi que não estava se encaixando, assim, apareceu uma oportunidade, assim, as coisas para mim sempre apareceram na hora certa, aparentemente, sabe? Apareceu uma oportunidade, cara, do Renascença, assim, ela foi bem triste, assim, o final ali, né? Eu estava vendo, basicamente, da música, uma coisa que eu sempre fiz, e eu acho que isso é um recado importante, eu nunca parei de estudar. Muito bem. Entendeu? Nunca parei de fazer os meus estudos, seja ele lá no antigo 1º grau, o antigo 2º grau, hoje ensino médio, ensino fundamental. Eu sempre estudei. Mas eu tocava? Sim, tocava. Saía viajar na quinta, às vezes voltava na segunda, mas estava sempre estudando. Não que eu fosse um cara estudioso, pegasse os livros e ficasse lendo. Não era isso. Eu estava indo na aula, cumprindo com o meu dever de ir na aula. Entendi. Quando eu não ia na aula, eu avisava o professor. Eu dizia, eu toco, eu saio na quinta. Às vezes eu não consigo vir na sexta, às vezes eu volto na segunda. Então, eu vou tentar fazer tudo que eu puder fazer para estar na aula. Mas se eu não estiver na aula, eu gostaria de fazer um trabalho, ou gostaria de fazer uma prova diferente, ou gostaria de ter o conteúdo. Né? Então, eu sempre buscava a parceria do professor, né? E dos colegas, enfim. E tu deixava claro, então a galera aceitava, né? Era um trabalho. Entendia, né? Era uma profissão, né? É uma profissão. Então, eu deixava sempre claro e sempre fui seguindo com os meus estudos em paralelo, né? Então, eu não parei em nenhum momento. Que massa. E quando eu estava no Renascença, que a gente estava ali numa queda, assim, estava numa queda livre ali. Eu estava morando com 2 colegas, 2 amigos. E os 2 eram... Um deles era gerente lá na Graziotin, lá no grupo Graziotin, lá em cima. De uma área de compras, eu acho que era, ou de vendas, não sei. E o outro trabalhava lá também como vendedor, representante. Então, eram pessoas que tinham um trabalho bem estável. E a gente dividia um apartamento bem legal, assim. Aí começou a falhar, né? A minha parte, porque financeiramente começou a escassar, né? Eu comecei a não ter... Quando eu entrei no Renascença, foi quando eu comecei a ter um salário fixo. Até então, eram percentuais de baile, né? Isso, cachês, né? Cachês. Então, ali no Renascença, quanto é que era por mês, era um valor fixo, né? Mas aí começou a falhar baile, começou a falhar o dinheiro do dono do conjunto, ele começou a não pagar os músicos, né? Não tinha dinheiro. E aí eu comecei, não vou conseguir pagar o aluguel, né? E comecei Tem que arrumar um trabalho. E aí os guris viram aquela situação e acompanhando no dia a dia, eles perceberam e chegaram e disseram, cara, a gente viu que tu tá apertado, que tu não tá com condições. E o que eu posso fazer por você é uma indicação. Eu tenho um emprego lá para ti, tenho uma indicação para ti. Eu, beleza. Bora. Vamos lá, né? Vamos trampar. E ainda estudando, né? Sempre estudando. Acho que nessa época aí, nesse ano aí, deixa eu lembrar, não me lembro que eu estava fazendo, se eu já tinha terminado ou não. Tava por terminar. Tava por terminar. Isso era 96, né? Então, tava por terminar o 2º grau da época. Aí, beleza, vamos lá. Aí, marcou lá tal horário, acho que era... tipo 2 da tarde, eu acho. E a gente morava próximo da rodoviária. Eu sempre subia para o centro, dava uma passadinha na ProSom, né, no Antônio, tomar um chimarrão. Os músicos sempre iam lá, né, tomar chimarrão.
Então, subi pro centro, fui lá, tomei um chimarrão com o Antônio, daí peguei o caminho para ir no tal emprego, na tal entrevista, né? Que era lá no Grajatinho, lá fora. Lá fora. E aí eu tava indo no caminho ali, perto do Grajatinho, aqui do centro, ali da loja, né? Encontro o Paulinho Tonetti. O Paulinho Tonetti, na época, tinha um escritório ali em cima, que era do Mussini, né? Isso. Tinha o João Cadella, o Zaldir e tinha o Renascença no escritório, né? E o Paulinho disse assim, que bom te encontrar. Aquele jeito, Paulinho. Chegou, tem um negócio que é pra ti, cara. Eu disse, o que é, Paulinho? Não, o cara me ligou lá, quer que eu vá tocar com ele música gaúcha, mas eu não sou de tocar baile, eu gosto de tocar show, né? Tocar com o João Cadella, né? Tocar show, não sei o que lá, baile não é comigo, e lá é pra ti. Eu sei que o Renascença não tá indo bem, então, cara, é pra ti. Eu disse, putz, cara, legal, eu gostei. Vamos ligar pro cara. Daí fomos no orelhão, ligamos lá pro Caburé, dono do Fandango. E ele disse, tem um guitarrista pra ti aqui. Daí o Caburé, mas ele pode vir aqui? Não, pode. Ele tá aí. Tá, então manda ele vir aí fazer um teste. Daí, tá. Daí desligamos o telefone, daí o Paulinho, eu lembro até hoje, né? Tá, vai lá então. Tem ônibus agora, não sei o que lá. Nós estávamos no meio do caminho. Ele, tem ônibus agora, pega ali na brigada. Tá? Mas temos um problema, eu tô sem grana. Não, eu tenho uma entrevista, nem falou pra ele. Não, falei nada. Eu disse, tô sem grana. Ele, não, te empresto, tá aqui. Me emprestou a grana pra ir. Eu não tinha grana pra ir a Amaral. Que legal, cara. Aí me emprestou a grana pra ir. Aí tá, peguei o ônibus, fui a Amaral. Cheguei lá em Amaral, imagina, eu tava indo pra uma entrevista de emprego, né? Fui noutra entrevista de emprego. Cheguei em Amaral. Então foi onde a veia chamava, né? Cheguei em Amaral lá, daí os guris estavam ensaiando, porque eles estavam gravando o disco do Fandango. Cheguei lá... Daí... Sem guitarra, sem nada. Não, eles tinham um guitarrista que estava gravando, que era o Gago. Não, eu digo assim, tu foi sem guitarra, sem nada. Eu passei... Não, o Paulinho me deu a guitarra dele, eu acho. É mesmo? Não, ou eu não levei, não lembro, cara, não lembro. Acho que eu não levei, Eu não lembro de ter levado. Os caras devem ter dito, né? Eu saí dali e fui. E aí, os caras estavam ensaiando, chegamos lá, puxamos ali, tocamos 2, 3, ele disse, legal. Daí ele mostrou o repertório, conhece as mesas que nós tocamos, né? Música gaúcha tem 1, 2 diferenças ali, o resto é meio igual, né? 1, 2 que era mais do Fandango. Você vai tocar hoje é a mesma coisa que tocava naquela época. Exatamente. Aí eu disse, não, conheço o repertório, isso era uma quarta ou uma quinta, acho que era uma quarta, se não me engano. Não, conheço o repertório, coisa e tal. Tá, então, o que tu vai fazer final de semana? E os bailes do Renascença já tinham escarçado, já tinha ali 3 final de semana que não tinha nada. Cara, não vou fazer nada no final de semana. Então nós vamos tocar em Mafra, em Rio Negrinho, não sei, tinha 3 bailes, acordado, sexta, sábado, domingo. Meu Deus. Vai tocar com nós? Vou. Levantou o telefone, ligou pro Josi, guitarrista que era da época. Sim. Não precisa mais vir. Já arrumei outro guitarrista. Puf, desligou o telefone. Ele disse, nós estamos gravando lá no estúdio, lá de Amaral, ali no Balada, estamos gravando lá, tu quer ir pra lá, os guris daqui a pouco estão indo pra lá, vamos gravar lá, vai lá. Daí tu já fica escutando as músicas e grava o que dá pra te gravar. Tem um guitarrista lá contratado, que é o Gabi, mas se tu quiser gravar alguma coisa, tu grava. Pode gravar. Tá bom? Vamos embora. Se acertamos nos salários ali, fixo também, e começamos a tocar. O Jorginho não tocava lá? Jorginho. Meu Deus, cara. O Paulinho Mignoni tava lá ainda, tava gravando. O Paulinho Mignoni tava lá? Tava gravando, né? Era o Jorginho, o Paulinho Mignoni, o Coelho. O Coelho. O gaiteiro era o Márcio Capivara. O Capivara. O Capivara. Cara, um time de peso. E de baixista tava trocando. Tava saindo o Paulinho, tava entrando o Zebu. Mas o Paulinho ia gravar o disco. Tanto que no disco, no CD, tem o Paulinho cantando várias músicas, né? Várias músicas é ele que canta, em dueto lá. E tinha o Marcelinho. Marcelinho, o cantor. Sim. Esse era o time. E eu entrei de guitarra, daí fui pro estúdio, fui lá, fui ouvir as músicas, nunca tinha gravado em estúdio, fui ouvir as músicas, ouvi, vou gravar essa. E vamos embora. Aí gravei o que deu pra gravar e vamos embora. E começamos a tocar. E, cara, a banda tava tocando muito. Que legal. E o time era um time muito bom, assim. Eu tava muito um nível abaixo, assim, deles, sabe? Um time bom pra cacete, assim, porque, imagina, Jorginho, né? O Jorge Pinari, Pinari, que tá no João Luiz Correia, é baixista, na época ele era cantor e gaiteiro de gaita ponto. Cantor e gaita ponto. Cara, uma vez eu vi. Apaixonado por baixo, mas era cantor e gaita ponto. Aí o Marcelinho cantando, o Coelho na bateria, né? O Capivara, ele tinha tocado, o histórico dele era, o último conjunto dele tinha sido os Garoteouros. Sim. Né? E o Paulinho Mignoni gravando ali, e o Zebu que estava vindo do João Cadella, eu acho.
se eu não me engano. Tá, eu acho que sim. Então o time era um time de massa, peso, né, cara? Massa, né? Tipo, realmente ali eu talvez fosse o menos qualificado, né? Pra época ali, os caras eram de ponta. E assim foi, gravamos o disco e lá foi um ano e pouco, tocando direto. Que legal, cara. Direto, era um baile, saía na quinta e eu na mesma pegada, né? O estudo ali, do ladinho, conforme dava. Tá, e daí quando tu chegou em casa e daí os caras disseram, tu não foi lá fazer a entrevista? Eu só voltei pra casa na outra segunda. Eu sumi de casa. Imagina eu sair na quarta. Porque daí ele disse, nós estamos gravando e nós vamos sair viajar quinta de madrugada. Eu disse, tá, tem que passar em Passo Fundo, pegar minhas coisas. Então, continuamos lá gravando. Na quinta de madrugada a gente saiu de lá para ir para Santa Catarina. Eles passaram aqui, passaram ali no meu apartamento, juntei as coisas, botei na mala e botei na mochila. Bora. Vamos embora. Daí só avisei os guris lá, deixei um recado para eles. Não lembro como é que eu conversei com eles, se foi no mesmo dia ou se foi depois. Que a gente passou de madrugada, isso eu lembro. Deixei o recado, eles devem ter imaginado, né? Alguma coisa. E aí começamos a tocar. E aí voltou meio que ao normal, assim, né? A questão financeira, né? Sim. Meio que se equalizou e se estabilizou um pouco, né? Mas não era uma época fácil, né, cara? Um negócio bem difícil, porque a família em si, minha mãe, ela na época tentava, da forma que ela podia, auxiliar a minha irmã, principalmente, né? Porque ela estava morando em Pelotas e fazia medicina. Federal lá? Federal. E não tem como trabalhar. Sim. É impossível trabalhar praticamente, né? Não vamos falar que é praticamente impossível, porque a gente tem um caso atual que trabalha, mas trabalha num ramo mais diferenciado, tem uma estabilidade diferente, né? Então, depois a gente pode falar do caso. Perfeito. Mas, para a época, em uma federal, era estudar, né? Então, a mãe tinha que manter lá e, eventualmente, ela tentava me dar algum auxílio, né? Mas aquilo, era ela sozinha, né, cara? Sim. Só ela. Penso. E se virando nos 30. Então, eu tinha que tentar me virar aqui. Eventualmente, eu até consegui ajudar ela. A minha irmã, principalmente, né? Eventualmente, algumas vezes, ela me pediu socorro e eu tive condições de dar um help, né? Mas foi sempre naquele negócio, sempre numa linha bem tênue, assim, né? Uma linha bem justa. Tu tem uma irmã especial também, não tem? Tinha. Era um irmão. Irmão? Ele faleceu com 23 anos. Ele sim, tinha deficiência física e mental, né? Sim. E ele viveu até os 23 anos, faleceu. E eu tenho um outro irmão que ele é irmão, né? A gente tem todo o apreço por ele como irmão, mas na verdade ele é primo. Ele é filho da minha tia que faleceu. E ele tinha 4 anos na época e no leito ali da morte da mãe dele, a mãe dele pediu para minha mãe para ela criar, que nem ela tinha criado os dela. E a mãe assumiu, então hoje ele... Claro, hoje é um homem barbado lá, com filho e tudo, mas enfim, é o irmão mais novo. Mas eu lembro, eu tinha uma vaga lembrança que tu tinha alguém especial na família. Tinha. E a mãe tinha essa carga ainda, né? Louco. Então ela tinha um filho especial, ela tinha uma filha em Pelotas, um filho em Passo Fundo, tinha que tentar ajudar os dois e cuidar do terceiro. Nos 30, nos 60. Era um negócio bem louco, assim, guerreira mesmo. E assim foi, cara. Foi mais um ano e pouco ali na vibe boa do fandango, assim. E aí começou aquele negócio, né? Um desgosta de alguma coisa, desgosta de alguma outra coisa, porque é normal, tu convive ali num ambiente justo, né? Com várias pessoas diferentes. E tu tem um dono, tu tem um patrão ali, né? Eventualmente tu pode não gostar de alguma coisa, de outra coisa, ou tu até quer receber um reconhecimento. E muitas vezes esse reconhecimento pode não estar disponível, né? É natural isso, né? Olha os gatos. Os gatos, né? Tá saindo aqui na gravação. Mas que legal. Estão brigando. Os gatos não entenderam ali fora, né? Estão querendo entrar. Eu acho. E assim, cara, daí chegou num momento ali que o Jorginho até foi o que puxou a fila, né? O Jorginho, ele estava cansado, acho até de tocar gaita, ele não queria tocar gaita, ele queria tocar baixo. Né? E ele estava ali, e ele é genro, né, do Caburé. Ele é genro do Caburé. E aí ele estava naquele estresse dele ali, ele resolveu sair, ele saiu para ir pro Carisma, de Marau. Tocar baixo. E daí eu percebi assim que as coisas mudaram, o Márcio Capivara saiu também, se desentendeu ali, foi embora. E aí veio um outro gaiteiro, muito bom também, passaram vários gaiteiros. O Coelho também saiu, foi pro Carisma. O Coelho foi pro Carisma também, né? E veio um gaiteiro canhoto, não sei se tu lembra do canhoto, chamam ele de canhoto, eu não sei o nome dele. Eu até sei o nome dele, mas não vou recordar agora.
mas é o Canhoto. Canhoto. Do Paraná lá, veio tocar conosco, bom. Tá. E a banda começou a perder a identidade, porque perde uma pessoa que nem o Jorginho, que é o cantor. Uhum. Não tinha o Chupeta que tocava... O Chupeta não tocou gaita com vocês lá? Não lembro desse. Não lembro dele? Não. Talvez tenha sido pós a minha saída. Pós, né? Então o Jorginho era referência, porque era o cantor, né? O Márcio Capivara era referência, porque era gaita, e saiu o Coelho, sim. Daí as referências meio que se vão, né? E aí eu percebi que deu uma cambalhada ali, tinha passado mais de 1 ano e meio, por aí, eu tava lá, e aí apareceu uma oportunidade no Quinta Estação. Perfeito. Voltar a tocar banda de baile, né? Daí o Quinta tem aquela pegada um pouco mais social, né? Também. Né? É. O Amarildo chegou, conversou comigo, disse, tem uma proposta para ti, vou cobrir ali, Paraná. Veio, vamos lá. Bora. Daí fui pro Quinta. Aí toquei um ano. Que é de Marau também, né? Que é de Marau. E na época ali que eu tava... Você chegou a morar lá? Ou não? Não, nunca morei lá. Sempre morei aqui. Sempre eu ia e voltava, né? Normalmente eu ia para ensaiar, ia numa quinta para ensaiar na quinta e tocar na sexta e sábado, né? E voltar no domingo. Aí quando eu fui pro Quinta, o Paulinho foi tocar comigo no Quinta. Foi cantar no Quinta daí. Aí a gente levou o Sopão também, batera. Boa. Aí tinha lá o Coxa, né? Que é do Gato Preto, né? Sei, verdade. O Amarildo no baixo, aí tinha a Jana cantando. Era um time legal, de banda. Bem legal. E a gente começou, fiquei tocando um ano lá com o Amarildo, com o Quinta, mas aí logo antes de eu sair do Fandango, eu comecei meio que namorar, né? Tava namorando com a namoradinha fixa em Passo Fundo e aquele negócio, né, cara? Imagina, desde 92, mais ou menos, eu posso te dizer, até esse ano, que era quase 99 eu acho que era, quando eu fui pro Quinta, eu nunca tinha passado Natal e Ano Novo em casa. Bah. De 92 a 99. Só tocando? Só tocando. E na época não era, WhatsApp, né? Não. Vou fazer um check-in. Não tinha nada disso, né? Eu ligava do orelhão pra mãe e dizia, mãe, eu tô aqui em Paranavaí hoje. Mãe, eu tô aqui em Curitiba. Mãe, eu tô aqui em São Paulo. Era assim. Que legal. Ligava do orelhão e dizia pra mãe. Não tinha telefone em casa, né? Ligava, mãe, hoje eu tô em tal lugar. Era fichinha ou era cartão? Fichinha. Acho que cartão já. Teve uma época ali que já era cartão. Né? Já era cartão. E era assim, cara. A comunicação era essa. Ligava eventualmente pra mãe e dizia, tô em tal lugar, né? Tô em tal lugar. E ia contando. Eu tinha um mapão assim na minha... no meu quarto, e eu ia arriscando as estradas por onde eu passava, né? Chegou um período que as estradas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não tinha nenhuma para arriscar mais. Tu já tinha passado por todas? Todas as estradas principais, né? Sim. Todas já... As rodovias e tal? Todo arriscadinho. Que legal, cara. Aí... Mas é uma vibe interessante, né? Daí chega num momento, porque é bastante tempo, né? Se a gente for analisar, aí são quase 10 anos. E aí chega num momento que tu pensa, putz, eu não tenho final de semana, né? Eu não consigo ter uma vida social. Porque enquanto eu estou trabalhando, os outros estão se divertindo. Né? Enquanto eu estou em casa, que eu poderia socializar, os outros estão trabalhando. Isso. Né? Então, era aquele negócio. Daí eu pensei, daí eu estava com uma namoradinha, estava ali, daí todo final de semana saindo viajar, deixava ela sozinha e saía viajar. Isso é um perigo. É um perigo. E eu estava meio que descontente já com a situação, né? Não consigo. Tem um evento, tem uma janta com os amigos. Não posso, vou estar tocando. Vou viajar tal dia, né? E meio que naquela situação. E, ao mesmo tempo, terminando o meu ensino médio. O estudo. Né? E precisava fazer alguma coisa dali para frente, pensar no que fazer. E naquela ideia de... que a gente se reunia sempre ali no Antônio, na Pração, né? Eu tava passando na frente da Pração para ir almoçar, porque eu morava do lado quase já. Já tava morando bem perto. Ali. Tava passando na frente e o Antônio tava abaixando as cortinas lá. Né? Daí o Antônio, preciso falar contigo. Tu me espera um pouquinho aí. Tava abaixando as cortinas. Baixou as cortinas, entrou para dentro, fechou a porta. Senta aí. Tô precisando de um cara para trabalhar comigo aqui. e preciso ser músico, cara, né? Porque aqui... o cara tem que saber fazer as coisas, saber entender do que tá falando. Claro. Na época o Dag trabalhava com ele. Isso aí. E o Dag tava saindo porque o Dag queria voltar a tocar. Isso era namorão, né? Namorou. O Dag queria voltar a tocar. Ele cansou do tempo de vazio dele, sanitário ali, né? Que ele parou para descansar, ele tava tocando em banda, parou, foi trabalhar com o Antônio.
Aí ficou lá um ano, 2 anos e cansou de ficar sem tocar, queria voltar a tocar. Aí o Dag estava saindo e ele queria contratar um outro músico. E eu disse, legal, vou pensar, né? Daí saí dali e comecei a pensar, putz, carteira assinada, né? Coisa que músico não tem normalmente, né? Carteira assinada, 13º, férias, né? Final de semana em casa e o cara ainda podendo fazer uns freela. Tô rico. Né? E aí a proposta do Antônio na época ali era um pouquinho mais baixa do que o que eu ganhava no conjunto, mas era um negócio quase que garantido, era uma garantia que tu tinha, né? Claro. E eu disse, não, mas sabe de uma coisa? Vou aceitar. Daí cheguei no Antônio, não, aceita, Antônio. Mas eu tenho que dar os 30 lá pros caras. Daí eu liguei com o Lé ali, né? Tipo, o Dag tá querendo voltar a tocar. E eu, parando de tocar, vou botar o Dag. Aí, Dag, tu vai tocar no quinto. Lá no quinto. Botei o Dag na minha, no quinto, né? Levei, acho que eu fui um final de semana junto. Aí, tipo, depois que eu avisei, disse, vou dar os 30, mas eu tenho um guitarrista. Né? Aí levei o Dag a tirar colo, né? No primeiro final de semana, fiz um teste com o Dag. O Dag precisa ser testado. Precisa, Fiz um teste. Tu serve. Pode tocar no meu lugar, não vou nem fazer os 30. Tu é mais ou menos. Até que dá pro gasto. Daí botei o Dag pra tocar lá, daí não sei quanto tempo ele ficou, mas enfim, botei ele pra tocar e fui trabalhar na loja, trocamos. Trocamos de posição, simplesmente isso. Que legal, cara. Ele foi virar atacante e eu fui virar zagueiro. Pô, né? Massa. E assim, daí comecei no Antônio ali, daí entrei no Antônio, já fiz faculdade e já entrei na faculdade, praticamente junto ali. Mesma levada, de faculdade. Que massa, cara. E aí ali no Antônio abriu-se um leque, né, de oportunidades, né? Então, tipo, nos finais de semana eu podia montar uma sonorização para alguém, né? Tipo, ajudar. O Antônio vendia os equipamentos, os caras não sabiam nem montar, nem conectar, eram inexperientes, equipamentos mais novos. Eu posso ir lá sonorizar para ti. Monto tudo, deixo tudo encaixadinho, passo o som para ti, deixo tudo pronto. E tira tu quer que eu vá de noite? Eu vou de noite. Daí paga o cachê. Isso. Vou lá, faço a parte de mesa, né, de mesar, de técnico, de som. Então fazia isso. E aí começou a aparecer toca violão. E eu não era um cara que cantava, né? Daí, não, vamos tocar um evento aqui, um evento ali. E aí eu conheci o Glauco. O Glauco. Tá, mas essa época que tu trabalhava no Antônio, teve épocas, eu tocava acho que no Tia Balança, tu foi fazer mesa pra nós. Foi fazer a técnica. Foi fazer técnica pra nós. Várias vezes. Eu lembro. Quebrar galho lá. Fui com o Tia Sarandei também, muitas vezes, fazer técnica de som. Eu era ali eu virei um coringa, né? Para vários conjuntos ali, virei um coringa. Tu era bem requisitado até, né? A galera procurava. Tinha bastante procura mesmo. Todo final de semana tinha alguma coisa que eu poderia fazer. E quando eu não quisesse, eu não precisava fazer. Porque era a minha responsabilidade. Sim. A agenda já era minha, daí não era mais de um conjunto, né? Mas legal porque começou a pingar outras coisas. Exatamente. Né? Começou a aumentar um pouquinho a rentabilidade, né? Ajudar um pouquinho. E foi bom, cara. Foi uma época boa. Daí eu conheci o Glauco. Aí o Glauco, ele era um quase músico, né? Porque, na verdade, ele não se profissionalizou de música, mas ele tocava bem e cantava muito bem, né? Tinha uma voz boa, assim, cantava músicas diferenciadas, músicas internacionais, tinha uma certa vivência que ele recebeu do pai dele, né? Do seu Edson Pettinini. Então, ele recebeu essa experiência, né? E o pai dele canta muito, né? E toca e gosta e tinha toda a aparelhagem em casa lá montadinha num canto, né? E aí eu comecei lá na casa deles, lá nós começávamos a fazer um som lá, eu e o Glauco, vamos fazer um som, vamos montar um repertório para tocar coisas diferentes, né? São umas músicas mais sociais, assim, música internacional, os negócios, vamos começar um repertório. Até que um dia, do nada, a gente teve que tocar um casamento de surpresa. Um casamento de surpresa. Um dia tu pode até entrevistar essa pessoa que ela vai te dizer. Até hoje eu com esse tamanho, essa barba branca, tem uma pessoa que me chama de Anjinho. Quem seria? Mirie Tedesco. Poxa vida. A Mirie. Porque nesse período, o casamento não era dela, na verdade. Nesse período ali em que eu estava na ProSom, eu conheci algumas turmas ali com as quais eu não tinha me enturmado ainda, que é o Escobar, por exemplo, o Curec, o Lara. Porque daí, como eu estava frila,
apareceram os carnavais para tocar. Perfeito. E aí o Lara, que montava a banda para tocar os carnavais ali no Clube Comercial, no Cacheral, né? Na época, me chamou. Disse, vem cá, o Nego Vitor, né? A gente toca carnaval, precisa de guitarrista, parará. Daí eu fui lá, comecei a ensaiar, né? Daí conheci o Kurek, o Escobar, na época ele foi quando eu conheci, né? E o Escobar é meu compadre até hoje, né? Então, a Mirie, a Raquel, cantora, o Marcelo Pimentel, Sim. o Lara, enfim, essa turma toda ali para tocar carnaval. Então se juntou essa turma para tocar carnaval e nós estava ali num período de carnaval. Eu e o Glauco ensaiava lá nossas musiquinhas lá na garagem, só tocava, eu ia lá. Muito mais para agradar nós mesmos e o seu Edson, que gostava da folia, queria que usasse os equipamentos dele, que eram equipamentos muito bons, que ele tinha trazido de fora. Né? E ele gostava de ouvir, gostava de cantar, gostava de música, enfim, gosta, né? E nós estava ensaiando, estava terminando um ensaio lá, daí o Kurek estava tocando lá, eu sei que a Miria estava por ali, o Kurek estava por ali, não me lembro exatamente como é que foi o acontecido. A gente ia na casa do Kurek, eu acho, fazer alguma coisa. Eu fui na casa do Kurek fazer alguma coisa, pegar umas cifras com ele lá para as músicas do carnaval. E eu estava lá e de repente tocou o telefone lá deles e veio a Mirie, enlouquecida. Kurek do céu, o casamento do fulano é hoje. E eles tinham agendado na agenda deles para o dia seguinte, eu acho, ou para a semana seguinte. E isso já era 6 horas da tarde, a noiva já estava na frente da igreja esperando para entrar. Meu Deus. E ela se apavorou porque quem tocava com eles, quem tinha um repertório, quem cantava... Ela esqueceu da data? Acho que eles erraram a data na agenda. Tá, entendi. Quem tocava com eles era vou esquecer o nome agora, não vou lembrar. O tecladista que tocava junto com o Kurek, com a Mirie, que tinha o repertório na mão, o Mesquita. O Mesquita? O Mesquita. O Jandir? Tá. Que era o tecladista que tinha o repertório. O Kurek, ele não cantava o Kurek, ele só fazia teclado mesmo, né? E o Mesquita era quem cantava e a Mirie que cantava, né? Mas o repertório, então, estava mais na mão do Mesquita, né? Já estou em tratativas de trazer o Mesquita aqui. Aí, ligaram, e o Mesquita estava em Marau tocando. Tá. Não, tô tocando, não tem como. Não tem o que fazer. Meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? E o Kurek já botando o teclado embaixo do braço, porque a noiva estava esperando no altar. Não, tô indo para a igreja. E eu disse assim para o Kurek, para mim, não, faz o seguinte, eu tenho um amigo que ele tem toda a estrutura em casa, eu vou ligar para ele, a gente tem um repertório. Nunca tocamos um repertório. Não sei se vai agradar. Mas tem um repertório sim. Então faz o seguinte, vocês vão lá, cuidem da igreja, que eu vou ligar para ele e a gente vai cuidar do salão. De alguma forma eu vou botar o equipamento lá com ele e a gente toca o que tiver que tocar, sei lá, o que der para tocar. Ah, tu faz isso? Faço. Pode deixar. Daí ele saí dali, direto no Glauco. Lá no Glauco. Bati lá no Glauco, desesperado. Assim, tá acontecendo. O casamento, sabe de quem que era? Do Giba, que era da Rádio Atlântida. Do Giba, claro. Que era da Atlântida. Muito bem. Assim, aconteceu isso, né? Conseguimos ajudar. Não, vamos lá! Botamos tudo para dentro dos carros, enchemos os carros. Nunca tinha tirado o equipamento de casa, enchemos os carros e saiu. Levantamos o equipamento lá no Cacheral, montamos tudo. Quando nós terminamos de montar, entraram os convidados da festa. Nossa! E nós ali, daí botamos um somzinho ali para eles ouvirem, né? De entrada, um somzinho ambiente. E deixamos rodando ali um somzinho ambiente. Daí chegou a hora de tocar o baile, né? Nós nunca tínhamos tocado baile, nós não tínhamos um repertório de baile. Nós tínhamos umas musiquinhas sociais ali, né? Para fazer umas introduções. Fizemos o que deu para fazer, né? Fizemos do jeito que deu. Aí, meio improvisado. Daí a gente começou a aprender, eu e o Glauco entendeu o que precisava realmente para fazer um baile social em 2, né? Boa. Começamos a entender um pouquinho do meio, daí, cara, vamos tocar baile social, tá aí, tá a brecha, né? Aí começamos a tocar, eu e o Glauco começamos a tocar baile social, fizemos um repertório, tocava de tudo. Tudo que uma banda de baile social toca, a gente tocava. A gente tocava muito eventos de casamentos, aniversários, do CREAT, do DAT, a gente tocava bastante evento também. Comercial, cacheral, juvenil, o Glauco no teclado e eu na guitarra. Boa. Os dois cantando. E assim vai, assim foi. E a gente convidava de vez em quando o Diego, né? O Diego Conte. Convidava eventualmente ele estava disponível por ele. Vamos cantar, vamos. Ele cantava meia dúzia ali, ajudava no repertório. Tocava baile de 4 horas, cara, em 2. E continuava na ProSom.
Né? Trabalhando na operação. Muito bem, muito bem. Mas e a estrutura é a mesma que ela que um dia a gente tocou no Juvenil? Aquela estrutura lá. Uma caixa subwoofer, subwoofer. 2 caixinhas, Isso. porque é o que os caras estão usando hoje, né? Você já usava naquela época? Naquela época, porque o seu Edson Piccinini, que sempre foi um pouquinho à frente do seu tempo, ele foi aos Estados Unidos e trouxe aquele equipamento. Ele já veio com essa proposta. Importado, era um equipamento JBL. Né? Então ele E eles têm ainda? Tem em casa, tudo. Acho que até montado. Faz tempo que eu não vou lá, até devo uma visita para eles. Que legal. Que a gente pegou caminhos diferentes, né? Mas um baita som. Uma estrutura. Cara, a gente tocava em qualquer um dos salões que tem na cidade. Isso, exatamente. E não faltava som. Não faltava som. Na época, claro, se tu fosse botar outro som para comparar, podia ser que não fosse aquele pataço, aquele negócio assim, mas animava o baile. Muito bom, muito bom. Tinha uma qualidade interessante. E daí com o Glauco a parceria continuou, né? Não, daí a gente continuamos ali na parceria legal. E o lance do pub, cara, Pois é, como é que foi? O que aconteceu foi assim, como eu tava... Daí eu fiquei na loja um bom tempo, e logo que eu entrei na loja, eu entrei na faculdade. Né? Então eu entrei na faculdade de Ciência da Computação. São 5 anos de faculdade. Numa faculdade particular, né? Então tem um custo elevado nessa faculdade. E na época ali, nós estamos falando de 2000, eu entrei em 99 na faculdade, né? Cara, o computador não era um negócio acessível. Eu entrei na faculdade de Ciência da Computação porque eu gostava de jogar videogame. Né? O que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Perfeito. Entrar na faculdade de computação é completamente outro mundo. Outro mundo. Não tem essa relação direta. Mas também era uma profissão promissora, né? Porque talvez visionário ou não, mas você percebia que Tu conseguia ver lá na frente? A introdução do computador era algo que inevitável. Inevitável. Né? Nessa época aí que eu entrei na faculdade, eu já tinha um celular. Já tinha não era StarTAC, o meu era o Ericssonzinho, pequenininho. Perfeito. Trocava a bateria para ficar mais fino. Isso. Já tinha aquele celular, jogava o joguinho da cobra, né? Isso. Que era o que dava. Que era o que dava. Acho que tinha o Come também, né? O Pac-Man. E aquele de encaixar, que descia as coisinhas encaixar. Também tinha aquele dos bloquinhos. Era isso aí. É o que tinha. Você nome daquilo lá? Eu também não sei o nome. Aí tá. Beleza, entrei na faculdade, tocava, daí fiquei 3 anos ali no Antônio, e aí chegou num momento que eu estava 3 anos de faculdade, né? Estava passando 6 semestres, era 5 anos na época, hoje até, não sei se é 5 anos ainda da faculdade de Ciência da Computação, bacharelado. Chegou num ponto que nós tínhamos um computador velho no Antônio, e era aquele computador que eu tinha acesso, o resto era na faculdade, então eu estava com muita teoria e pouca prática. Entendi. Né? Tava um monte de teoria, mas chegava na hora da prática, eu tô falando de coisas que eu não sei o que é. Comecei a entender coisas que eu não sabia o que era, não tinha a prática, né? Daí eu pensei, eu preciso entrar para o meio, né? Aí apareceu uma oportunidade numa empresa, a antiga Grande Sul, que era uma empresa de fachadas, né? Que era com computador, tu vai trabalhar no computador, mas o problema é que a função era de diagramador, né? De design, daí veio a plotagem, né? Eles faziam plotagem, basicamente, e eles atendiam lojas da cidade, de fora de cidade, fazendo aquelas painéis, as fachadas de loja, né? Faziam fachadas de lojas, painéis, faziam outdoor, esse tipo de coisa, em plotagem de vinil. É o que a Supermídia faz, né? Exato. Então, na época, tinha a Grande Sul e mais uma empresa, acho que a Visual. Eram as 2 empresas. Eram 2 empresas aqui na cidade. E aí, eu fui lá trabalhar, daí fazia isso. Eu ficava no computador o dia inteiro, mas fazendo a parte visual, né? Que não tinha relação com a minha faculdade, né? E aí eu pensei, não tem tanta relação, e aí eu estou precisando de algo diferente. E aí, na época ali, eu acabei saindo de lá e o Antônio, não, vem trabalhar comigo, se tu tá de folga, vem trabalhar comigo. Preciso de alguém que volta aqui. Aí voltei no Antônio. Daí fiquei mais um ano no Antônio e eu dizia para ele, eu preciso dar um jeito de me aprofundar, né? Senão, como é que eu vou evoluir? Claro. E aí, quando eu voltei para o Antônio, apareceu o pub. Né? Apareceu, o pessoal estava montando o 540 pub ali, e estava pegando toda a estrutura de som ali do 540 pub, e eu fui dando aquele suporte, né? Fazendo aquela consultoria de montagem de equipamento, né? O que colocar, o que não colocar.
E aí a gente acabou fechando uma parceria, eu fechei com eles na época, de fazer a parte técnica, né? Ou gerenciar a parte técnica, né? E toda vez que eles contratavam uma banda, eles precisavam passar o input list para a banda lá. A banda passava o input list e a gente precisava dizer o que nós tinha, né? E daí eles não sabiam isso, eles eram os empresários. Disse, não, então tu faz isso. Beleza, faço isso. E aí eu fazia isso e contratava também o técnico de som, porque eu não queria ficar a noite inteira na técnica. Sim. E aí a gente percebeu na primeira, segunda semana lá, eu percebi, e eles perceberam também que as bandas estavam começando muito cedo. E a noite do bar estava acabando muito cedo. Né? Então as primeiras noites ali de banda, a banda começava às 10, a banda toca 2 horas. Meia-noite terminou a banda, o pessoal ia embora. Né? E aí o lucro do bar meio que ficava muito curto, né? O espaço de tempo. Porque, querendo ou não, quando tu agita uma festa e tu termina ela, o pessoal terminou, foi embora. Aí a gente, ali, numa conversa, vamos fazer o seguinte, ó, eu toco, vou convidar uns amigos. Vou meter um esquenta. Vamos fazer um acústico ali para não mexer na equalização da banda, né? Então, não dá pra botar outra banda a tocar, né? Senão, na hora de trocar de banda, vira um Paranauê, né? Não, vamos fazer o mínimo, ó, um microfone, um violão e mais alguma coisinha, talvez 2 violão, para não mexer no que a banda equalizou, e a gente espicha à noite, né? Toca 2 horas antes da banda, começa então nós às 10, né? Vamos até meia-noite depois? Vai até meia-noite, daí vai dar um tempinho para a banda se arrumar, a gente espicha mais uma meia horinha, 1 hora, ali pela 1 começa hora, a banda 1 hora, vai até as 3, a noite vai até as 3 daí. Bom. É outra noite, né? E beleza, a gente, na hora, a gente meio que se fechou na ideia e começamos a tocar, né? Daí nós tocava ali, o pub abria na quarta, quinta, sexta, sábado, né? A gente tocava quarta, quinta, sexta, sábado. Daí começou a aparecer outros trios ali, outros... E aí que eu convidei o nobre amigo, né? Para fazer parte, ó, tô precisando de um reforço, né? Vamos botar pelo menos uma percussãozinha, alguma coisinha aqui, tu faz. Bora. Aí era nós lá, né? Aí, eventualmente, era o Rodrigo Bonato, né? Que tá lá em Camboriú. Meia praia, acho até. O Bonato era... Eu, o Glauco e tu. E o Glauco... Aí o Glauco também começou meio que... acho que ele meio que enjoou um pouquinho da noite, né? Ele tava tocando direto e passou pelo processo, né? E todo mundo passa pelo processo, né? E ele meio que enjoou, foi parando, né? E aí, eventualmente, apareceu o Diego, né? Então, a gente montou aquela turma ali e ia tocando às noites. Daí começaram a aparecer outras pessoas tocando acústico também, daí começou a revezar conosco. Mas nós tocamos 1 ano e pouco, acho, né? Deu 1 ano e pouco, cara. Direto, assim, toda quarta, quinta, sexta, sábado. Acho que sábado não tinha, não me lembro. Acho que tinha sábado. Tinha sim, nós fazíamos abertura. É que sábado, normalmente, a gente não pegava pra fazer, porque eu e o Glauco tinham outros eventos. Tá, verdade. Né? Mas às vezes a gente fazia. A gente fazia também. Mas era legal, é uma época... Porque daí o que eu fiz? E eu tocava baile também nessa época no sábado, é verdade. O que eu fiz? Quando eu passei mais 1 ano na ProSom ali, eu percebi, eu preciso... vamos deixar bem claro, era Trio 540. Trio 540. Isso aí, pra galera se ligar. Como eu passei mais 1 ano na loja, eu percebi, eu preciso entrar na minha área de volta, né? Preciso fazer alguma coisa que seja da minha área. E a gente estava tocando ali no 540 Pub, e então tinha uma rentabilidade que podia me suportar de alguma forma. Eu disse, eu vou tocar e vou sair do fixo aqui da loja e vou trabalhar de graça em algum lugar que seja na minha área de programação. E aí eu fui lá para a UPF, meio que implorei lá, conhecia todo mundo na UPF lá também, né? Porque a gente vivia tocando os eventos da UPF. Meio que implorei lá e consegui uma vaga lá no Mundo da Leitura, que foi onde eu conheci a Daphne, minha esposa, né? No Mundo da Leitura. Aí cheguei no Mundo da Leitura, a vaga era para trabalhar com computador, mas era para diagramar novamente. Era para diagramar as animações do programa do Mundo da Leitura que passava lá na TV educativa, né? Então, era diagramar as animações lá, as historinhas que tinha lá, fazer a parte computacional do programa. E a Daphne, ela era funcionária da UPF e era como estagiária. Né? A Daphne era funcionária da UPF, contadora de história do Mundo da Leitura, e ela fazia a Gata Borralheira. Perfeito. Aquela personagem. Né? Tá. Então, ali que a gente se conheceu. E aí eu durei ali uns 6 meses, eu acho. E aí acabou numa questão de horários lá. E ali a faculdade bombando, né? Legal. E aí de noite tinha que tocar para poder sustentar... me sustentar, né?
Então eu tocava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dormia quando dava para dormir. De manhã e de tarde eu trabalhava no mundo da leitura e de noite tinha aula. Era assim. Né? Claro que isso não acabou em boa coisa no final da faculdade. Acabou em boa coisa, né? Mas claro que teve consequências de saúde, óbvio, né? Sim. Porque foi um negócio muito louco no último ano, assim. Era bem assim, ia tocar quarta, quinta, sexta, sábado, dormia, se dava, trabalhava no mundo da leitura de manhã e de tarde e tinha aula de noite. Sim. Saía da faculdade, saía da UPF às 10 da noite. Entrava às 8, saía às 10. Puxa dito. Aí ali deu alguns embrólios ali no mundo da leitura, eu tive que sair. Aí eu fui no RH lá para fazer o desligamento. E aí as meninas, tá, mas tu vai sair por quê? Eu disse, não, deu um problema de horário, não sei o que lá, a professora não gostou dos horários, não sei o que. Não, mas peraí que eu tenho uma vaga aqui no DTI, que era na área de desenvolvimento de software. Opa, agora... E eu, mas é isso que eu quero. É o que eu queria, né? Então, peraí, vamos lá. Aí falamos com o Giba. Aí o Giba, não, pode começar aí hoje mesmo. Senta que ali beleza. no computador. Entrei, né? Consegui. Isso faltava um pouco menos de um ano para me formar e eu entrei no DTI da UPF lá. Já conseguindo aquele desconto legal? Não tem desconto porque não é salário, né? Não é funcionário, desculpa. É estagiário. Estagiário. Então não tinha desconto. Mas tinha várias vantagens para mim na época porque era tudo contadinho, né? Uma das vantagens é que na época o estagiário podia trabalhar 8 horas, hoje não pode mais. Hoje é 6. Então eu podia trabalhar 8 horas, então eu tinha rentabilidade legal de estágio. Dava, se eu não me engano, vou tentar lembrar aqui que eu acho que era em 300 a 500 reais. Eu acho que eram uns 400 reais por aí. Mas eu tinha um vale-refeição por dia de trabalho. Então, todo dia eu tinha o meu almoço. Perfeito. Porque lá na UPF, a UPF dava para os estagiários o vale-refeição na época. Então, eu podia almoçar na UPF. Então, eu ia de manhã cedo, trabalhava de manhã, almoçava, trabalhava de tarde, ficava de noite, comia qualquer coisinha, lanchinho ali, ia para aula, saía da aula e ia tocar. Perfeito. E assim foi um ano inteiro, né? E vai tocando e trabalhando e tocando. Mas só que na UPF, aí eu entrei no início de 2005, que eu me formei no final de 2005, entrei no início de 2005 ali no DTI, eu fiquei 4, 5 meses aprendendo efetivamente a atividade de desenvolvedor de software. Muito bem. Trabalhando como estagiário dos guris ali que eram muito bons e fazendo algumas atividades menores, né? E aprendendo a desenvolver efetivamente as ferramentas de desenvolvimento e tendo contato com o computador e com essa área, né? Passou 4, 5 meses ali, chamaram para apareceu umas vagas ali de entrevistas para uma empresa da cidade, né? Chamada Cielo. Eu disse, vou lá fazer entrevista, né? Eu já estou na área, estou me formando. E era mais ou menos o que precisava de qualificação, era o que eu já tinha, né? Cara, para quem estava iniciando, júnior, que a gente chama, né? Fui lá fazer entrevista e o cara me entrevistou lá e disse assim, tu pode começar amanhã? Boa. Isso era... O amanhã dele era dia 1º de abril de 2005. Tá. Então não tem como esquecer porque não era mentira, né? Então, era o amanhã dele era dia 1º de abril de 2005. Daí eu falei para ele, disse assim, eu posso, mas eu tenho um compromisso lá na UPF com um trabalhinho que eu comecei que eu preciso de uma semana para terminar. Posso terminar meu trabalho durante a manhã e vir de tarde só? Todas as manhãs até o final da semana, de uma semana, acho que era que eu pedi. Não, pode ser. Aí me contratou como funcionário, né, efetivamente, de desenvolvimento de sistemas, era desenvolvedor de sistemas. E aí, dali, claro, eu continuei complementando renda com a música, né, efetivamente, em alguns finais de semana, mas ali eu tinha uma estabilidade um pouco maior, né. E eu quero dizer o seguinte, para a galera que está nos assistindo, que não perca no canal Profissões. Se você quiser saber mais dessa história aí, nós vamos... Elisandro vai contar tudo no canal Profissões, tá bom? Então assistam lá, porque tá muito legal essa história aqui, cara. E agora o bicho vai pegar. E da música, até hoje tu tá tocando algumas coisas, né? Pois é. Passado um período lá de trabalho, quando eu entrei na empresa, a música ela virou um hobby. Perfeito. Porque ela não precisava mais ser complementar à renda. Ela pôde virar um hobby, né? O emprego fixo ali me propiciou que a música virasse um hobby. E hoje, é que nem eu digo pro o Fabiano Lengler, né? Esses dias fui tocar com ele. Aí o Fabiano me liga e diz assim,
me mandou uma mensagem, tem um baile ali, não sei o que lá, não sei, tal horário. Daí eu disse pra ele assim, quanto é que eu preciso pagar pra tocar? Antes o cara perguntava quanto é que vai ser. Mas tem uma outra história da música aqui, né? Que nessa sequência ali do meu emprego fixo, digamos assim, né? Uhum. É que reunindo ali com o Escobar, com o pessoal ali, fazia umas jantas na casa dele, e um dia ele disse assim, convidou lá, tava eu, o Escobar, e não sei mais quem, vamos montar um conjunto de música gaúcha. Verdade, não podia deixar de falar, verdade. Vamos montar um conjunto de música gaúcha, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos montar, mas quem é que é o guitarrista? O guitarrista Elisandro, quem é que é o baixista? O baixista Escobar, quem é... Tá porque feito. todo mundo, e eu vou falar o nome de todos do conjunto, porque é um conjunto que existe, né? Isso. É um conjunto, digamos, palpável, se você quiser contratar, é possível contratar, apesar de não viverem da música, né? Todos são músicos. Aí tava eu, o Escobar, o Jauro, na época era eu, Escobar, o Jauro, o Leonardo Sotile, o Jodelis e o Adriano Teixeira. Tá. Esses 6 meliantes resolveram montar um conjunto. E aí vai lá, estuda aqui, estuda ali, vamos ver como é que é o nome, vai, que o nome vem, nome vai. Vamos fazer Tempo Bom. Beleza, Tempo Bom. Montamos tal de conjunto Tempo Bom. Esses 6 meliantes. Vamos tocar um baile. Mas a nossa ideia era a seguinte, a ideia inicial, e até hoje ela perdura, era a seguinte, nós não queremos tocar música dos anos 90. Nós queremos tocar de 90 para baixo. Que massa. Então nós vamos fazer uma seleção de repertório que é só as confirmadas, mas as confirmadas do tempo antigo. Por isso que o nome do conjunto era Tempo Bom. Tempo Bom. Então a gente fez o repertório todo e apareceu um baile lá no Osório. No Osório. E aí a gente divulgou para a rádio, quem fez o baile lá foi o pessoal da rádio, até não me lembro se foi, mas acho que sim, da Planalto, que era um conjunto para tocar músicas antigas. E a rádio fez toda a publicidade em cima disso. Perfeito. E o baile bombou. Entupiu de gente, assim, o primeiro baile nosso, né? E a gente até ensaiou para esse baile. Eu digo isso porque agora a gente não ensaia mais. A gente até ensaiou para esse baile. E tocamos o baile, foi um sucesso geral, assim, porque imagina, era só as músicas antigas, não tinha uma música nova, não tinha uma música assim, que é nova. Talvez a mais nova que tinha ali era a Lembrança do Parque Velho. Tá. Porque tu ouve ela parece uma música muito antiga. Né? Verdade. Então, o negócio assim bombou, foi um sucesso total o primeiro baile, e aí apareceram outros bailes. A gente tocou um outro baile, e a gente tinha um propósito, a gente não vai se envolver com isso mais do que a gente deve, né? Isso é um hobby. Então a gente pode ganhar sim um dinheiro para fazer aquele evento, porque ocupa o nosso tempo, né? Claro. E nos tira da nossa família, e é porque a gente gosta. Mas a gente quer fazer disso um hobby. Beleza, confirmado. A gente começou a tocar um baile aqui, um bailezinho ali, um bailezinho aqui. Pessoal, vamos registrar esse momento? Vamos registrar. Como é que a gente vai registrar? Fazendo um disco. Fazer um CD. Né? Então vamos fazer um CD. Beleza, a gente fez a seleção de música, o Jauro puxando à frente, né? Fizemos uma seleção de música e tudo mais. E vamos pedir as autorizações agora. E a gente partiu para as autorizações, né? Vamos dos contatinhos, né? Edson Dutra, Pedro Neves, Pantaleão, não sei o quê, pedindo ali autorização. Acho que a gente pagou 1 ou 2 músicas só. Se eu não me engano, são 13 ou 14. Tá. E fomos pro estúdio do Dag, vamos gravar, Dag. Vamos gravar aí. Na época o Dag tava ele e o Pedro, né? Vamos gravar, Dag, vamos meter bronca nesse negócio aí. Beleza, vamos gravar. Daí começamos a gravar, gravamos o CD. Trouxemos o Edson Dutra, ele fez participação nesse CD. Perfeito. Trouxemos o Gildo, dos Monarcas, também participou do CD, né, cantando. E gravamos o CD, e aí a gente tinha um CD registrado, era mais para nós do que para vender e qualquer coisa, né, etc. Mas a gente continuou tocando, e a gente tinha pretensão não era? Não era ninguém, porque todos, sem exceção, têm uma profissão. Isso. O Escobar é representante comercial, e eu já tinha acabado a faculdade, já estava como desenvolvedor de sistemas. Isso. O Leonardo Sotile é empresário. O Jauro é advogado. O Jodelis é médico. Né? E o Teixeira, professor. Teixeira, professor na UPF. E o Dina, que eu esqueci o Dina. Dina, não podemos esquecer do Dina. Eram 7 neguinhos, né? Então, o Dina, que o nosso gaiteiro, né?
O Dina, ele é representante comercial. Então, todos tinham uma profissão. Todos ali tinham uma profissão. E isso era um negócio assim, cara, para nós se reunir e ser feliz. Né? Não é para nos estressarmos. Tanto que a gente, quando ia tocar, a gente dava muito mais preferência para ter uma boa sonorização do que para o cachê que nós ia ganhar. Perfeito. Então, ó, tem que ter uma boa sonorização. Se tiver cachê, beleza. Se não tiver, a sonorização tem que ser boa. Tá. Né? Então, esse era o objetivo. E aí a gente foi gravar, gravamos o CD, participação especial, o CD ficou bom, ficou ótimo ali, produzido pelo Dag, pelo Pedro. Eu não lembro se o Pedro estava nessa época ou não, acho que não. Eu acho que o Pedro não estava, o Pedro foi depois. Aí apareceram uns outros bailes, e o que aconteceu? Eventualmente, como nós tínhamos outras profissões, um que outro não podia ir. Gaiteiro, a gente tinha 3, né? Então sempre tinha algum que outro step. Então era o Jodelis, o Dina e o Jauro. Eventualmente, quando um não podia ir, o outro cobria. Cantor, nós tinha 2, o Adriano e o Jauro. Então, eventualmente, quando um não podia ir, a gente dava um jeito, até convidava alguém para ir, né? Porque cantar é um pouquinho mais desgastante. Então, a gente convidou o Pedro muitas vezes. E o Pedro também toca bateria, então dava uma folga para o Sotile, eventualmente. Massa. E nesse meio tempo, a gente acabou, o Glênio, ele é muito envolvido com música, etc, e gosta bastante, toca violão, toca bem, se envolvendo ali, Vamos participar. Vou começar a levar o violão, vou começar a participar, começou a aparecer uns bailes, o Glênio estava junto, vamos junto. Mete uma base ali. Tá o Glênio junto. E aí, então já aumentou o conjunto, né? Já tinha o Glênio, já tinha o Pedro. Já era um monarca da vida. Já era quase, tipo assim, tinha dois cada... agregados, né? Tinha 2 agregados que já estavam se tornando fixos ali na posição. E aí disse, beleza, vamos gravar outro disco então, né? Agora, para registrar o outro momento, né? O momento atual tem um cenário diferente, são mais pessoas, né? Aí, beleza, vamos gravar o segundo. Daí selecionamos as músicas, daí sim, eu acho que o Pedro já estava no estúdio, daí o Pedro produziu tudo, porque daí ele estava fazendo parte ali, né? E aí ele produziu tudo e a gente fez o segundo CD. Então a gente tem 2 CDs para um conjunto que não toca, né? Que legal, que não tem essa responsabilidade de ter agenda, né? Eventualmente aparece um que outro. Até porque vocês nem divulgam, né? Se não tem divulgação, não tem empresariado, não tem nada, né? Nada. E até os guris até fizeram uma formação um pouco diferente ali para fazer um pouco mais nativista, né? E ali com um pouco de responsabilidade diferente, né? Cara, foi muito legal, foi um negócio que nos manteve, assim, de certa forma, com aquela saudosismo que nós tínhamos, nos deu algumas brechas de matar o saudosismo e estar reunido entre amigos e fazendo aquilo que gosta. Né? Cara, e o bom é, bem como tu disse, sem o compromisso de precisar ganhar. Exatamente. Então isso foi espetacular. E aí agora mais recentemente, daí a gente parou bastante por causa da pandemia também, né? Isso. Então se escassaram os bailes bastante aqui. E aí eventualmente, daí apareceu, aí, alguns dias atrás o Fabiano mandou uma mensagem, tem que tocar um baile assim, esse assado ali, tu tá livre? Quanto é que precisa pagar para ir tocar? Não, tem até cachê, então tá. Então tá, vai. Tamo aí. Já dá para tirar gasosa. Que daí, maravilha. Lisandro, eu só posso te agradecer, cara, por você ter estado aqui no Pode Chegar e contar a tua história da música, que é muito legal. E para quem já te conhece há muito tempo e não conhecia toda essa trajetória, que não é pouca, hein, meu? Não, é uma vida vivida. E bem vivida, eu sempre digo. É bem vivido. Bastante tempo. Bastante tempo. E se o Arthur quiser ser músico, o que tu acha? Eu acho que a decisão tem que ser dele, né? Em algum momento vai ser dele, né? A decisão. Eu vou apoiar, né? Tem que apoiar. Top. A música, ela é bem complexa, né? Você viver da música não é algo fácil. Não é impossível, você consegue, mas não é algo fácil, né? Eu lembro até hoje que quando eu era músico, eu fui abrir a conta no banco, daí o gerente estava no Fandango nessa época. O gerente disse assim, mas tu faz o quê? Eu disse, eu sou músico, mas tu não trabalha? É bem isso aí, Então, claro que hoje mudou muito, mas é aquele negócio, cara, é que nem jogador de futebol. Né? Isso É que nem jogador de futebol. Tem milhares de jogadores de futebol que ninguém conhece, os caras são espetaculares, né? E os caras não vão conhecer, ninguém vai conhecer. O cara vai ter que chegar num momento que ele vai ter que decidir fazer outra coisa, porque aquilo não vai dar o sustento que ele precisa. Mas tem muita gente que consegue, de forma não tão estrelar, de forma coadjuvante, assim, em regionalmente, se manter disso, né? Sim. Mas é uma profissão, assim, que,
cara, o cara tem que dar muita sorte para ser top. Além da sorte, tem que ter muito talento também. Isso. Né? Tem um negócio que se chama talento. Mas sim, tem gente no topo sem talento. É óbvio que tem. Né? Mas o talento ajuda bastante. Mas só o talento, às vezes, não resolve. Então... E tem um outro problema, né? Que a música, ela te leva para um lado um pouco mais sombrio, né? Porque você passa a noite em eventos, né? Normalmente. Naturalmente, quase que você muda o dia pela noite. E esse lado mais sombrio te aproxima de coisas que talvez não sejam tão boas. Isso aí. Né? Me aproximou e eu consegui resistir porque eu fiz uma promessa para a mãe lá quando eu tinha 13 anos e eu quis tocar no conjunto e ela disse assim, não, tu não vai tocar porque isso aí não sei o que lá, é só droga, não sei o que, bebida, não sei o que. Eu disse assim, não mãe, eu não vou beber. Eu só deixo tu tocar se tu não beber e se tu não usar drogas. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Cara, até hoje eu nunca bebi. Eu beleza. nunca bebi. Primeiro porque a banda... Viu, mãe? A primeira banda... Os guri queriam que ela fosse profissional. Então, eles não queriam bebida no palco, eles não queriam parar, eles queriam profissionalizar a banda desde o início. Então, a gente não bebe, cara. Não bebe na passagem de som, a gente não bebe durante o baile. Terminou o baile, faz cada um o que quiser. Mas terminar o baile, a gente estava tão cansado e ainda tinha que desmontar tudo, porque não tinha uma equipe de montagem. Montar, descarregar, parará. E a gente... Cara, eu estava com 13 anos, eu ia pra noite, todo final de semana, tocar. E não bebia. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, eu sempre digo para as pessoas, mas tu não bebe? Eu disse, não, porque na época em que tu pega o gosto pela bebida, tu é levado para bebida, enfim, não que seja errado tomar uma cerveja, não acho errado, quando eu faço festa lá em casa, faço jantar lá em casa, eu compro cerveja para quem quer beber, né? Isso. Mas quando tu pega o gosto pela bebida, é na época do colégio que você faz as festinhas, e aí você quer impressionar. Isso. Depois não precisa, né? E aí é ali que você pega o gosto. E essa época eu não tive. Eu estava tocando, estava profissionalmente no palco tocando, fazendo aquele trabalho. Né? Trabalho. E aí não peguei, não tive o gosto pela bebida. E passaram por mim pessoas que estavam financeiramente se esvaindo devido a drogas, né? Isso. E eu vi, um dia cheguei e disse assim, cara, vocês querem fazer? Faz à vontade, a vida é tua, né? Faz com a tua vida o que você quiser, faz com o teu dinheiro o que você quiser, mas tu não precisa me oferecer. Eu não quero. Eu também sempre tive uma postura que a galera nem me oferecia, nem, tu entendeu? Foi uma vez, cara, que eu precisei dizer. E never more. É pela postura da gente, né? Tu entendeu? O cara já nem chega, sabe que vai levar um chega pra lá, né? Que massa, cara, que massa. E quem quiser começar na música, comece e estude, né? Estude. Hoje em dia é estudo, né? E hoje está muito mais fácil estudar música, né, cara? Estudar a música, ela ficou muito mais acessível com a internet, né? Não é garantia de sucesso. Não. É que também o sucesso é relativo, né? Tem que ver o que é sucesso, né? Para cada um. Para cada um, né? Daqui um pouco o cara tocar num barzinho ali, para ele é o sucesso. É o sucesso. Tu entendeu? E com a internet, enfim, muita gente não precisa nem tocar em lugar nenhum. Perfeito. Toca só na internet já consegue até sobreviver e viver daquilo, exatamente, né? Viver muito bem daquilo. Muito bem. Se a pessoa for boa mesmo no que faz, cara... Tem uns que não são muito bons e vivem na internet. Isso aí. Obrigado, Lisandro. Valeu, gente. Até mais. Beijo aí. Valeu. Um abraço a todos.